Olá, pessoal. Eu sou Geraldo Donizete Lúcio, residente em Cuiabá, Mato Grosso, Brasil. Sou técnico em agropecuária, economista, teólogo, especialista em turismo rural, especialista em recursos hídricos e sou também pastor do Ministério Voz da Verdade Centro-Norte. Ministério Voz da Verdade Centro-Norte tem a sua sede na cidade de Cuiabá, que é a capital de Mato Grosso, e nessa igreja, nessa sede, eu sou pastor auxiliar e sou também o segundo vice-presidente do Ministério Voz da Verdade Centro-Norte. Vou trazer aqui neste vídeo ou nesta videoaula algumas informações importantes, informação para a comunicação no Ministério do Louvor. Vamos nessa? Deus é perfeito e tem um plano maravilhoso para cada um de nós nessa jornada. Qual jornada? A jornada do Ministério do Louvor, do Ministério do Reino de Deus. E com certeza vale a pena buscar viver no centro da vontade de Deus. Estar no centro da vontade de Deus, tirando o eu do trono e entronizando o Senhor Jesus em nossos corações. Ele cuida de cada detalhe. Ele tem um propósito muito definido para cada convivência, ou para cada vivência e para cada circunstância que ele mesmo prepara para nós. Deus preparou uma vivência e Deus preparou uma circunstância. Deus preparou um projeto maravilhoso para que você possa desenvolver no seu ministério, que é o ministério do louvor e adoração a Deus. O nosso papel como ministros de louvor é inspirar a congregação a amar, a adorar, louvar, venerar esse Deus e buscar o conhecimento de Deus. Então é um papel nosso do ministro. É uma música na nossa banda Vida e Voz que diz assim: aqui estou, Senhor, para te adorar, para ser abençoado e também abençoar. Então, à medida que nós adoramos a Deus enquanto ministro do louvor, enquanto levitas, nós passamos a levar a congregação a adorar também. Passamos a levar a congregação a amar a Deus se nós amamos. Passamos a levar a congregação a fazer o louvor congregacional e venerar esse Deus, adorar esse único Deus e buscar conhecimento, não só na palavra, mas nos instrumentos, naquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Precisamos encontrar a melhor maneira de comunicar essa mensagem para a nossa igreja, para a igreja local, para a nossa congregação. Portanto, é necessário que falemos a mesma língua. Então, no desenvolver da celebração, na liturgia, tem que ter uma mesma língua, do líder, do pastor, do ministro, todos. Somos uma família, somos um só corpo, uma só igreja. Por isso é necessário identificarmos alguns pontos cruciais. Nós vamos estar falando aqui em alguns minutos sobre tudo isso. Tá? Relacionamento, tá? É uma coisa importante, e eu já falei isso em 2 vídeos. Falei sobre comunicação, é importante que você assista o vídeo que eu trago sobre a origem da comunicação e 2 vídeos que eu falo sobre relacionamento interpessoal. E aqui a gente está falando de relacionamento da igreja, no Ministério do Louvor. Então, alguns pontos cruciais que a gente vai estar trazendo relacionados à identidade e o direcionamento que Deus tem dado à igreja. É Deus que conduz, é o Espírito Santo, não é a sua vontade, não é você, embora você é cheio de boas vontades. Mas Deus quer conduzir através da ação do Espírito Santo e para isso Ele te capacitou. Vamos abordar aqui algumas questões básicas que podem nos ajudar a uma maneira mais adequada de nos comunicarmos com a igreja. O ministro de louvor, ele precisa ser parte integrante da igreja local, da comunidade. Ele tem que fazer parte da comunidade. Ele não é uma estrela. O ministro de louvor não é o artista que está lá no palco, o artista principal, o estrela principal. Na verdade, a estrela, o artista principal é Jesus, ele que merece ser adorado. Uma situação muito comum na igreja é o afastamento do grupo de louvor, dos ministros,
do restante da igreja. Aí faz o que nós chamamos de panelinha, forma aquela panelinha, aquele grupinho. E esse afastamento, ele traz um prejuízo muito grande para todos nós. Então a gente vê lá, em cima do palco, o ministro do louvor termina o culto, cadê o ministro do louvor? Cadê o tocador? Cadê o cantor? Cadê o rapaz da mesa? Cadê o rapaz que produz as imagens? Cadê a menina que faz a fotografia ou o rapaz? Não é só o rapaz que toca, nós temos tocadores, instrumentistas homens, mulheres no ministro de louvor, cantores homens e mulheres, e pessoas que fazem a parte da mesa, produção, captação de imagem, homens e mulheres. Então, como ele é parte da igreja, ele não vai ser uma panelinha. Aí eu pergunto, na sua igreja tem panelinha? Se fosse presencialmente, já ia dar uma grande discussão. Mas aqui a gente está colocando no YouTube, vamos colocar no Instagram esses vídeos. Você pode até fazer um comentário na rede social que eu vou estar colocando, na minha e nas demais que vão estar sendo postadas. O ministro de louvor precisa ser parte integrante da igreja local. Lembra-se disso. Então, o ministro de louvor deve estar integrado com toda a igreja, para que quando se referir à igreja, a ela, seja de fato uma voz para a mesma. Então, se ele está lá na frente tocando, ministrando, cantando, o ministro de louvor ele não é aquele que só toca, ele fala, ele ministra, ele traz uma mensagem para a igreja. Ele vai falar, a minha igreja, a nossa igreja, ele está assim se incluindo também a esta igreja. O ministério de louvor deve caminhar em unidade com a visão da liderança da igreja. Então a gente não pode perder esse foco, que a igreja tem um pastor, a igreja tem um líder maior, tem uma cobertura, e essa cobertura, esse pastor tem uma visão, tá? E essa visão ele traz para a igreja e traz para todos os ministérios que tem distribuído na igreja, e um deles é o ministério do louvor. Essa é uma outra situação muito comum que tem provocado muitos problemas na igreja. Quando o ministério de louvor se torna um competidor da igreja ou da liderança, precisamos nos lembrar sempre de que somos servos do Senhor. Então, nós já tivemos problemas assim na igreja, no ministério, até no nosso ministério, que é o Voz da Verdade. De repente tem uma banda maravilhosa, um ministro maravilhoso, ele acha que ele é o bambambam, ele acha que ele é tudo na igreja. Embora o louvor dentro de uma celebração representa mais de 50% do tempo da igreja. Mas isso não quer dizer que o ministro do louvor é o bambambam e ele deve estar acima da liderança maior da igreja, que são os pastores. E nos submetemos a uma liderança estabelecida por Deus. E com o nosso papel, e que o nosso papel é servi-los, cooperando para que a mensagem que o Senhor tem comunicado à mesma, à igreja, seja reforçada através das canções, ministradas no momento do louvor e adoração. Somos um só corpo. Então, dentro da liturgia, o que tem na liturgia? Tem o louvor, que representa uma boa parte. Normalmente canta-se, tem cultos que canta-se 5 músicas, até 8, 10 músicas, de acordo com o que o Espírito Santo vai conduzindo. Mas é uma parte do culto. Uma parte importante e principal do culto é a palavra que vai ser ministrada. Então o ministro do louvor não pode ministrar a palavra enquanto ele está ministrando o louvor. Algumas palavrinhas, vamos dizer assim. E dentro da liturgia ainda tem que ter o espaço para as ofertas, para a ceia, para testemunhos, para as orações. E tudo isso faz parte da liturgia. Apresentação de crianças, apresentação de novos convertidos, de visitantes, os recados, as notícias e assim vai. Liderar é influenciar, e por isso que não nos esqueçamos de que a nossa vida deve ser uma carta viva, escrita pelo Espírito Santo. Você é líder, você influencia. Você é líder, você é um foco. Se você é líder, você é uma pessoa que está sendo focada, está sendo espelhada. É luz e é sal. Tem que ser luz e sal. E o nosso testemunho pessoal,
ele tem que ser o discurso. Então, que o nosso testemunho seja o respaldo do nosso discurso. Fala e vive, vive o evangelho e fala do evangelho. Precisamos compreender também o quê? A linguagem musical da nossa igreja. A igreja tem uma linguagem musical. Nós estamos em Mato Grosso, não quer dizer que a gente está em Mato Grosso que a gente vai cantar só rasqueado, cuiabano, siriri e cururu, que são os ritmos nossos aqui. Nós temos isso também na nossa cultura aqui mato-grossense. Mas existe ondas, existe, não vamos dizer que é modismo, mas coisas que estão acontecendo no mundo da música e do louvor e da ministração que nós temos que acompanhar. Embora nós temos uma raiz muito forte, que é o louvor da banda, do Ministério Voz da Verdade, do Conjunto Voz da Verdade, que nós cantamos bastante, mas não podemos perder a linguagem musical, a característica da nossa igreja. Como ministros, servos, o nosso objetivo não é de tocar o estilo que mais nos agrada, e sim o que inspira a igreja. Então eu gosto, por exemplo, de samba, de pagode, mas não vou tocar pagode e samba. Eu gosto de um ritmo mais balado, um ritmo mais de celebração, mas não vou fazer só celebração. Tem um momento que tem que fazer música lenta, de adoração. Muitos ministros tentam implementar seu estilo pessoal e por isso perdem o povo, ficam frustrados e julgam a igreja como se ela não fosse uma igreja adoradora. Então, você quer impor o seu ritmo, o seu estilo, aí você olha para a igreja, ela não está acompanhando, você fala, essa igreja não é adoradora. Mas não é isso que está acontecendo. É você que não está compreendendo a linguagem musical. Ou o momento. O momento, às vezes, é de uma música de adoração, você está usando uma música de celebração e o momento pede uma música de adoração. A igreja está ali emocionada, desceu um espírito excelente sobre a igreja de comoção. Então você tem que entender os momentos também. Aí eu deixo essa observação aqui para se refletir e pensar, tá? A experiência que eu tenho de muitos anos como ministro me leva a trazer essas informações para vocês. Precisamos compreender a linguagem. É necessário identificar qual é o estilo musical que inspira a igreja a se unir ao grupo de louvor em uma só voz. Em nossas igrejas, nós temos crianças, nós temos jovens, adultos, idosos, né, que se reúnem com o propósito de cultuar a Deus. Olha aí, você não vai trazer uma musiquinha só para criança, você não vai trazer uma música só para jovem. Vai lembrando aí que tem os adultos, tem os velhinhos também. Vivemos em um país diversificado, em estilos musicais, cada região tem a sua linguagem peculiar. Vai no Nordeste para você ver. Tá? Vai em outro país, como na África, para você ver como as pessoas adoram a Deus. Os índios convertidos, nós temos muitos índios em Mato Grosso convertidos. Precisamos também identificar as estações espirituais e momentos pelas quais a igreja está passando e utilizar as canções para reforçar isso. Nós estamos em igreja de célula, nós estamos agora no movimento celular, e o movimento celular pede músicas que identificam com esse movimento. Nós estamos no movimento pentecostal, dentro do celular, tem que ter músicas que identificam. Nós temos as nossas campanhas, nós temos os períodos, temos um culto de casamento, nós temos um culto de jovens, um culto de senhoras ou de leões de Judá, que são os homens. Então nós temos que identificar esses momentos. Sempre pensando em somar e agregar. Nunca desagregar e nunca dividir. Sempre somar. Vamos lá, pessoal. No momento específico da administração do louvor, evitar a famosa colcha de retalho. Isso é, traga uma mensagem clara através de um repertório previamente escolhido, selecionado. Chega na igreja já com algo que Deus colocou no seu coração durante o dia. Né? Ensaia, se for
possível. Hoje, com um culto online, nas plataformas digitais, as pessoas estão de olho nas falhas, nos erros, dos acordes, na afinação, no tempo. Então a gente tem que ser profissional também, né? Usar um pouco de profissionalismo, tá? Mas não pode ser uma coxa de retalho. Não pode trazer uma conversa com o pastor. Qual que é o tema da pregação, pastor, dessa noite, para que você possa preparar a mensagem através do louvor, para que quando a mensagem chegar, as pessoas já estão com o coração preparado, tá? Associe textos bíblicos que reforcem a mensagem e que, se necessário, sejam utilizados para uma melhor comunicação com a igreja. Então você não vai cantar uma música sobre o Pentecoste e falando lá de Moisés, ou uma música de Moisés e falando de Pentecostes. Tem que associar os versículos. Vai falar sobre o vaso, a música sobre o vaso e o oleiro, traga um versículo sobre o vaso e o oleiro, tá? No momento específico da ministração do louvor, evitar a famosa coxa de retalho, né? Isso a gente está ainda dentro desse item número 6. Porém, precisamos estar cientes de que não somos o pregador da reunião da igreja. Portanto, sejamos conscienciosos. Tem que ter um consenso. Com a quantidade de fala entre as canções, é preciso buscar um ponto de equilíbrio nisso. Porque senão você fica falando demais. O pastor falou, canta umas 5 músicas, 6 músicas. Você falou tanto que só cantou 3. Você ficou mais falando do que cantando. E as suas falas complicaram o pastor. Porque na hora que ele vai trazer a mensagem, você já falou tudo. Ou a igreja também, ela fica incomodada, fica cansada de ouvir muitas falas. Ela está ali para ver a somatória do culto. Existem alguns ministros que falam tanto entre as canções que impedem o fluir de Deus. Olha que coisa, é uma realidade. Fica falando, olha, a pouco você olha para a igreja está em pé ainda, você tem que falar, senta, porque ficou tanto tempo em pé que você tem que pedir para a igreja sentar. Né? E Deus não está fluindo, o Espírito Santo não está fluindo. Relacionamento com Deus é um ponto imprescindível no exercício com a excelência do ministério de louvor. Não adianta você ir lá, você é um bom músico, um bom tocador, um bom instrumentista profissional, de instrumento profissional da voz, mas não tem relacionamento com Deus. Não conhece a palavra, não conhece nem o que você está cantando, nem o que você está fazendo ali na frente. Estamos ali em nome de Deus, em nome de Jesus, falando das coisas de Deus, a inspiração, inspirando as pessoas a buscarem e cultuarem a Deus. Então você está motivando pessoas a fazer isso. Se você não está cheio de Deus, meu amigo, você não vai conseguir, ou minha amiga, né? Você não vai conseguir fazer isso. Portanto, é importantíssimo termos uma vida de intimidade e dependência de Deus. Vai ler a Bíblia, vai orar na sua casa, vai jejuar, vai fazer um propósito, né? Vai na sua Bíblia, leia livros também, ouça vários hinos, várias músicas, converse com pessoas, troque ideias com pessoas que saibam mais que você, participe de uma célula, né, na sua igreja, participe dos estudos bíblicos, das reuniões de orações, das campanhas, né? Relacionamento com Deus é um ponto imprescindível. Prepare-se previamente para montar a lista das canções, eu falei sobre isso, né, antecipei, a serem utilizadas nas reuniões. Pare de ouvir a voz de Deus e siga as instruções do Senhor. Parece que é um contraditório, tá? Mas tem pessoa que acha que está ouvindo muito a voz de Deus e não está seguindo a instrução de Deus nada. Tá? Durante a ministração, é necessário discernir e estar sensível ao Espírito Santo e à resposta da congregação também. Nunca nos esqueçamos que somos humanos e estamos sujeitos a errar. Algumas vezes é necessário mudar o rumo da ministração por um direcionamento de Deus, aí nós temos que estar abertos para isso. Por quê? Você chega com a lista prontinha, chega lá, Deus te leva para outro lugar. O Espírito Santo vai te conduzindo. Ou uma pessoa, um pastor, chega lá para dar um testemunho e sente de cantar. Acontece isso.
além de dar o testemunho, fazer uma fala, ele vai cantar. Ou chega um visitante, um cantor, né, uma pessoa que é ministro também de louvor, vai ser convidado. Aí a sua lista perde a sequência, as pessoas que iam cantar não cantam mais. Então a gente tem que estar preparado e aberto para isso. Objetivar sempre a glória de Deus e a presença de Deus. Estamos ali para dar, não estamos ali para dar um show. Nós não somos artistas para dar um show, para atrair a atenção das pessoas para aquilo que nós sabemos, para a nossa arte, ou até para nós mesmos. Tem pessoa que vai até paramentado, fantasiado de artista, todo produzido. Não que não deva fazer isso. Vá bem arrumado, coloque a sua melhor roupa, cante da melhor forma, toque da melhor forma, mas sabendo que a glória é para Deus. E você tem que trazer presença de Deus para a sua igreja. Estamos num momento santo, cultuando a um Deus que é santo e digno de toda a glória, de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Então é isso que nós estamos fazendo ali. Ao término do período de louvor, continuar conectado à congregação e cultuando a Deus. Terminou a sua parte, não vou falar apresentação, né? A sua contribuição do culto de adoração, que o culto é para Deus. Não é para você, não é para o povo, é para Deus. Aí você continua conectado, vai continuar dentro da igreja, vai para a plenária, senta de preferência no primeiro lugar, pode tomar uma água, pode ir ao banheiro, mas volta para a igreja. Muitos músicos só se ligam no momento do louvor. No momento do louvor ele está ali. Não há Deus maior, né? Eu quero ver Jesus, lindo, lindo, lindo é. Terminou o culto, ele desce do púlpito e se desliga completamente de tudo. Some, vai lá para o estacionamento, vai para o banheiro, não volta mais, vai para a cantina, ou senta e fica com o celular sentado. Está desligado. Né? Alguns saem para fora da igreja. Outros ficam ligados em outras coisas como se não estivessem dentro da igreja. Ficam ligados no celular. Não podemos nos esquecer de que o nosso papel é de honrar a Deus, primeiramente com a nossa vida e depois com a música. Deus está à procura de bons músicos. Não. Ele não está à procura de bons músicos. Ele está à procura de verdadeiros adoradores. Bons músicos estão aí e estão ganhando dinheiro, estão na televisão, estão nas redes sociais, fazendo shows maravilhosos. Deus não quer músicos, ele quer adorador. Verdadeiro adorador, que adora o Pai em espírito e em verdade. Já estamos terminando aqui o vídeo, eu disse para vocês que seria rápido. Conclusão. Enfim, esses são alguns detalhes que nos ajudam a exercer o ministério em honra a Deus e aos nossos irmãos. Somos parte de um todo. Eu já disse, o Ministério do Louvor é parte de um grande culto, de uma grande liturgia, exercendo uma função específica e que deve ser direcionada pelo Espírito Santo e assim alcançar o máximo de pessoas. A música é uma ferramenta poderosa, criada por Deus para abençoar vidas. Tem um vídeo que eu gravei também, que é interessante você assistir, que fala sobre os instrumentos, a origem dos instrumentos. E fala dos instrumentos na adoração. Legal o vídeo também. Ele tem uns 2 ou 3 momentos, tá? Que você vai estar assistindo depois desse vídeo. Procure nas redes sociais, tá? Aí tem os desafios e a aplicação. A gente faz isso na célula também, nas nossas lições de célula. Vamos identificar alguns pontos importantes. Qual é a visão da nossa igreja, da sua igreja? É um ponto que você tem que identificar. Isso a gente viu aqui na nossa fala, né? Estamos alinhados com essa visão? Estamos caminhando para a mesma direção? Estamos indo junto, num só caminho, num só espírito? De que maneira podemos servir a nossa igreja reforçando ou cooperando com o que Deus tem comunicado aos nossos líderes espirituais? Então, o Ministério do Louvor é uma somatória da visão que Deus deu para os líderes, para os pastores. Tá? Qual é a identidade musical da nossa igreja? Você sabe? Tem que saber para ministrar. Tá?
E por fim, estamos falando a mesma língua? Isso são desafios e são aplicações. Se a gente inverter a colocação aqui desses 6 pontos, passa a ser um desafio para cada um de nós. E se deixar do jeito que está, para ver como é que fica, é uma aplicação. Aí tem mais ainda. Gostaria de incentivá-los a abrir uma discussão dentro desse assunto. Particularmente, eu vou estar fazendo isso com o Ministério de Louvor da nossa igreja sede. Mas você pode fazer essa discussão com o Ministério do Louvor da sua igreja. Passar esse vídeo, que tem alguns minutos, e depois abrir uma discussão presencial dentro deste assunto. E junto buscar, enquanto equipe, como equipe, a melhor solução para o cumprimento do chamado de Deus no Ministério de Louvor. Que Deus abençoe. Muito obrigado pela atenção e um forte abraço para cada um. Amém? Deus abençoe, queridos.